E ultimamente um assunto que tem dado o que falar, e eu também estou adorando conhecer mais, é sobre aí alguns complementos, turminha, e gorduras boas que ajudam a diminuir gordura localizada, diminuir circunferência abdominal, fora outros benefícios. E agora a Pérola explica pra gente direitinho. Pérola, agora acho que o suplemento do momento é esses que associam óleo de coco, o óleo de coco, óleo de cártamo e óleo de chia. Esses três juntos, agora deu celulite mesmo. Exatamente. Finalmente, algo que funciona. Na verdade, Tati, assim, os suplementos ou os complementos alimentares, a gente trabalhava muito isoladamente. Então, sempre se trabalhou muito com ômega 3, que é o que tem no óleo de chia, ou com o óleo de coco, que ele é rico em ômega 6. Então, eram os que eram falados os mais famosos. E para quem pratica atividade física, o cártamo, o óleo de cártamo, que é o ômega 9. O que se via, Tati, isoladamente, eram benefícios ômega 3 mais cardiovasculares, mais relacionados à circulação, relacionados também a cérebro. Em relação ao óleo de coco, redução de gordura abdominal, acelerar metabolismo. E em relação ao cártamo, que é o ômega 9, a gente viu um efeito mais em relação à gordura localizada, muito relacionado com gordura localizada, e com ganho de massa muscular. Então, uma questão mais para quem praticava atividade física, uma questão mais estética. O que acontece, Tati, é que acabavam se tornando uma série de suplementos para o indivíduo consumir. Então, ele tinha que tomar. Aí, a que horas eu tomo um? Se eu tomo um, eu tenho que tomar o outro. E comprava um potinho de um, potinho do outro potinho do outro. Exatamente. E, às vezes, quantidades que não eram equilibradas. E aí, a ciência veio estudando, veio avaliando a questão dos suplementos juntos e viu que, unindo o ômega 3, 6 e 9, aí através do óleo de chia, o óleo de coco e o óleo de cártamo, se obtinha resultados muito mais favoráveis para as questões estéticas, primeiramente, do que você ter cada um deles isoladamente. Então, particularmente, eu acho que o consumo do ômega 3, 6 e 9 não dispensa o uso do ômega 3 isolado, tá? Porque o ômega 3, ele sabidamente é um suplemento seguro, ele não tem dose tóxica e ele tem uma série de benefícios cardiovasculares, inclusive para quem pratica atividade física. Então, para aquela pessoa que faz atividade física, vai ter um condicionamento cardiorrespiratório melhor, vai ter uma melhor fluidez de sangue, vai ter melhores parâmetros sanguíneos, colesterol, triglicérides. E aí, associar a ele o 3, 6 e 9 conjugados para ter os benefícios estéticos. Só que, Tati, o que eu adianto para você é que tem muita pesquisa sendo feita em relação a esses outros óleos. O óleo de cártamo é um dos que tem uma quantidade grande de pesquisas e é um dos que tem despertado mais interesse da ciência. Porque até então só os atletas conheciam, só né? Os Agora atletas conheciam. Ganhou aí o gosto de todo mundo. Exatamente. E hoje ele tem sido estudado em outras questões. Então, por exemplo, tem um estudo bem recente que ele avaliou que depois que o indivíduo com Alzheimer morria, se fazia uma dissecção cerebral e uma análise do que tinha no cérebro daquela pessoa no intuito de estudar melhor a doença de Alzheimer e ver quais eram os fenômenos associados. E se achou uma quantidade grande de uma substância chamada fosfolipase A. Então, se associou o Alzheimer com uma alta de fosfolipase A circulante no cérebro. Outros estudos avaliaram que, em ratinhos, o óleo de cártamo melhorava a questão da memória. E aí, o que fizeram? Começaram a avaliar a quantidade circulante da fosfolipase A mediante o consumo do óleo de cártamo. E se viu que o óleo de cártamo suprime a produção da fosfolipase A. Então, o óleo de cártamo, ele é rico numa gordura chamada ácido linoleico conjugado, que a gente chama de CLA, que é o nome dele em inglês, é a abreviatura do nome dele em inglês. E o CLA, então, ele teria um efeito, além do efeito estético, ele tem também um efeito cerebral importantíssimo.
Isso está sendo estudado, então você lembra que a gente sempre falou do ômega 3 para o cérebro? Sim, que o ômega memória, 3 né? ajuda muito a memória, que o ômega 3 ele ajuda a lentificar a progressão de doenças como Parkinson e Alzheimer, ele ajuda a prevenir. E o óleo de cártamo, ele teria também um efeito adicional agindo nessa via da fosfolipase A. A mesma coisa quando se estuda óleo de coco. O óleo de coco, a gente falava num efeito fantástico, reduzindo a gordura abdominal. Só que a gente sabe também que ele reduz não só a gordura estética da barriga, mas ele reduz também as gorduras do sangue. Então, ele ajuda a diminuir de forma muito eficiente os triglicérides e, em especial, aquela gordurinha que fica em volta do fígado. Então, ele teria um efeito adicional ao efeito estético. E o óleo de chia? O óleo de chia tem todos aqueles efeitos que a gente sempre fala do ômega 3 para memória, para coração, para circulação, para microcirculação. E aí entra a questão estética, eu já explico daqui a pouquinho. Mas o óleo de chia, ele tem uma relação com secreção de hormônios que induzem a fome. Ele inibe a secreção desses hormônios. Então, o óleo de chia, ele tem uma relação com supressão de apetite, ou seja, com redução da fome. Então, quando a gente casa efeitos conhecidos e efeitos que estão sendo descobertos, os benefícios vão muito além dos benefícios estéticos. Os estéticos acabam, acho que, atraindo primeiro, né, Isso. a atenção e a curiosidade das pessoas. Exatamente. Mas depois vale a pena, inclusive, a gente conhecer mais sobre isso, porque além dos benefícios estéticos, tem esses que você passou, inclusive benefícios muito importantes. Essa relação com o cérebro muito interessante. Porque o ômega 3 a gente já conhecia, né, Pérola? Sim. Inclusive, muitos médicos recomendam pediatra para criança com hiperatividade, com déficit de atenção. Até durante esses períodos de prova, ou quem presta concurso público, quem presta vestibular, acaba ficando ansioso e tem aqueles brancos, né? O ômega 3 é um grande aliado. Então, a gente agora tem mais essa gordura boa a favor do cérebro. Óleo de cártamo também traz benefícios. É o cártamo trazendo esses benefícios. E aí, a questão estética, né, Tati? Então, quando a gente fala em estética, as pessoas pensam logo em milagre, né? Acha que, eu vou tomar uma cápsula, eu vou secar. Não é bem assim. Mas quando a gente fala nesses óleos, a gente está falando numa modulação da camada de gordura. O que é uma modulação? É você conseguir distribuir as células de gordura de uma forma adequada. Então, o óleo de cártamo aí, de novo, ele tem uma relação, eu falei que o óleo de coco, ele tinha uma relação com redução de circunferência da barriga. Principalmente. O óleo de coco é barriga. Tá. O cártamo é gordura localizada. Então, aquela pessoa que tem a gordura na barriga, o óleo de coco, o ômega 6, ele vai ajudar a perder essa barriga. E o CLA, ou o óleo de cártamo, ele vai potencializar muito esse efeito. Porque o que ele faz? Tem uma série de estudos que mostram que o óleo de coco ele vai acelerar o metabolismo. E ele, associado ao cártamo, então tem que ser os dois juntos, eles têm um efeito sobre a lipólise, que é a quebra da célula de gordura, a morte daquela célula. E aí, eu matando a célula, significa que eu não tenho mais lugar para guardar gordura. E o corpo não vai se esforçar, porque o tal do efeito sanfona, que todo mundo fala tanto, ele nada mais é do que murchar e encher a célula de gordura. Então, você emagrece, a celulinha murcha. Aí você engorda de novo, aquela célula enche de novo. E o nosso corpo, ele não gosta de ter célula murcha, ele gosta de ter célula cheia. Espertinho ele também, é espertinho. gente? Então, quando a célula murchou, ele vai se esforçar para encher aquela célula de novo. Por isso que, primeiro, emagrecer rápido não dá certo. Não dá certo para ninguém. Porque a tua célula, ela tá com a memória dela cheia. Por mais que eu esvazie, A memória dela é a memória daquela célula cheia.
Então, ele vai se esforçar para encher de novo. E dieta de emagrecimento rápido é dieta muito restritiva. A gente fazer muita restrição significa que o metabolismo vai ficar lento e você vai gastar menos caloria do que você normalmente gastaria. Aí é aquele indivíduo que fala assim, nossa, mas comendo a mesma coisa que eu comia, eu engordei 6 quilos a mais. Por quê? Porque o teu metabolismo não está gastando mais do que ele gastava. Ele levou um susto tão grande nesse monte de restrição que você fez, que ele se esforçou para ganhar tudo de novo, jogando a taxa dele lá para baixo, gastando o mínimo possível. E é muito comum as pessoas falarem isso. É muito comum isso, Tati. Então, o que o óleo de coco e o óleo de cártamo vão fazer juntos? Primeiro, vão acelerar o metabolismo, vão evitar que o teu metabolismo fique lento, que ele jogue o gasto dele lá para baixo e comendo a mesma coisa você engorde. Você não vai engordar, talvez você vá até emagrecer porque ele vai aumentar o gasto. Ele vai aumentar em mais ou menos 5% o teu gasto calórico do dia. Aí, eles vão fazer esse efeito de quebrar a célula de gordura, então você vai ter menos espaço para guardar gordura, e ele vai impedir a formação de novas células de gordura, que a gente chama de liponeogênese ou lipogênese. Antigamente, a gente achava que a multiplicação de célula de gordura, ela só se dava na infância. Hoje a gente sabe, por isso que isso é um dado super importante, Tati. Realmente, a potencial formação de células de gordura é na infância. Então, uma criança que for obesa, ela tem um risco de mais de 90% de ser um adulto obeso. Gente, olha que importante isso, eu não sabia. É na infância que essas células acabam... Que ela se proliferam, tudo, né? Então, é na infância que crescem os ossos, na infância cresce a pele, na infância cresce o músculo. E a porque célula é a de fase gordura. de crescimento. E a célula de gordura caminha junto. Então, uma criança magra, ela tem de 20 a 25% de ser um adulto obeso, de chance de ser um adulto obeso. Veja a diferença, Tati. Então, eu tô dizendo que se você mantiver o teu filho num peso legal, se você mantiver o teu filho longe de muita tranqueira, muita porcaria, com bastante atividade física, que é natural da criança, porque criança pula o dia inteiro. Tem energia para gastar? Tem energia para gastar. Essa criança tem uma chance muito grande de ser um adulto magro. Caso contrário, não. E aí, a gente achava que era só na infância que acontecia essa liponeogênese. E aí a gente descobriu que na gestação também acontecia. Então, aquela história de que na gestação eu tenho que ganhar de 7 a 12 quilos é lenda, não é lenda não. Porque mais do que isso, é lógico que variando de tipo físico de mulher, variando de idade, variando de altura, variando do estado nutricional da mulher, porque uma mulher que começa a gestação obesa, ela não tem que engordar 12 quilos. Agora, uma que começa a gestação com um peso baixo, talvez ela tenha que engordar. Uma gestação de gemelar, ela pode engordar até 15. Uma gestação de trigêmeos até 18. E mais do que isso, eu estou fazendo essa lipogênese. Eu estou aumentando o número de célula de gordura e aí complica depois do parto a questão da redução de peso. Por isso que muitas mães acabam comentando, né? Ai, depois da gravidez eu nunca mais consegui perder peso, não consegui emagrecer de novo, não consegui perder. E tem uma série de outros fatores envolvidos, né, Tati? Quem tem criança sabe que fazer atividade física não é uma tarefa fácil. Às vezes, a questão da alimentação em si, criança que demanda muito, algumas crianças especiais. A mulher, às vezes, não consegue chegar em casa e fazer uma comida saudável, que a gente sabe que dá trabalho. E aí, a complementação com esses óleos acaba sendo uma ótima alternativa. Uma ótima alternativa, porque aí você vai pegar o óleo de coco e o óleo de cártamo, que juntos eles vão destruir a célula de gordura e impedir a formação de novas células. Ou seja, você vai acelerar o teu metabolismo, você vai reduzir peso e de uma forma eficiente, evitando efeito sanfona. E aí você tem o óleo de chia junto, que é o ômega 3, inibindo o apetite. Então, além de gastar mais caloria, queimar mais gordura, você vai comer menos. Por isso que se recomenda que o uso desses óleos juntos seja feito sempre antes de refeição ou antes de atividade física, porque tem gente que acaba a atividade física morrendo de fome. Usa antes da atividade física, potencializa esses efeitos, né? Então, esses óleos juntos, eles vão fazer isso. E aí, o efeito milagroso, recém-descoberto, que é a questão da celulite, Tati. A celulite é um processo inflamatório, é um processo que ele causa como se fosse um encapsulamento da célula, essa célula desidrata e forma uma depressão. Vamos dizer de uma forma didática que seja isso. O que esses óleos fazem? Ômega 3 melhora a microcirculação.
Então, ele vai melhorar a circulação de sangue naquela região, melhorando a hidratação, melhorando a irrigação, evitando que essa célula desidrate. Ele vai, como um anti-inflamatório, ajudar a remover, vamos dizer, essa fibrose, que é uma fibrose inflamatória, que é esse encapsulamento que eu falei. Ômega 6 e 9, vindos do óleo de cártamo e óleo de coco. Eles fazem uma melhor distribuição ou uma melhor produção de colágeno, devolvendo a elasticidade para a pele e fazendo com que essa pele, com o aspecto de casca de laranja, volte ao normal. Então, você tem o efeito tanto anti-inflamatório, tanto da hidratação, quanto o efeito no colágeno, devolvendo a elasticidade da pele. Então, esse efeito desses óleos juntos é o efeito mais famoso no momento e é o efeito mais eficiente. Isso é comprovado em pesquisa, funciona. Isso tem um monte de estudo mostrando a eficácia, mas tem que ser os 3 juntos. E aí hoje você acha os 3 numa cápsula só, porque tem muita gente me perguntando, mas vou tomar 3 cápsulas, é muita coisa. Não são 3 cápsulas, são quantidades pequenas, dosadas, não são quantidades aleatórias, são quantidades dosadas desses 3 óleos que, se eles forem nas proporções adequadas, eles trazem esse resultado. Se não for, não traz. Por isso, minha amiga, que eu já aproveitei. E não adianta, viu, turminha? Todo mundo, né, tem aquela coisinha que ele não gosta mais, que tenta disfarçar, que quer melhorar, né, Pérola? Exatamente. E olha, agora o inverno é a hora da gente cuidar do corpo pro verão, arrasar. Viu? Nada de ficar escondendo em canga, em toalha, é legal. E até pela questão da autoestima, né? A gente se sentir bem ao se olhar no espelho. Fora os benefícios também de dentro para fora. Claro que esse apelo estético acaba atraindo muita gente. Mas a gente faz questão de reforçar aqui os benefícios para a saúde, para a qualidade de vida e também para você poder se sentir melhor, mais bonita. Turminha, meu potinho chegou em casa, fiquei feliz da vida. Triple Active é um produto novo da Natural Flora, essa empresa que a gente já conhece, que está há tanto tempo aqui, né, no programa Mulher.com. E você tem, então, no Triple Active, esses 3 óleos, essas 3 gorduras boas e na proporção ideal para, de fato, resolver nossos problemas. Ômegas 3, 6 e 9. A Natural Flora envia para qualquer lugar do Brasil e você vai ter, então, a partir de agora, todos esses benefícios, né, disponíveis através do consumo dessas cápsulas. É interessante consumir, então, preferencialmente 1 hora, né, Pérola, antes das refeições ou antes da atividade física? Ou antes da atividade física, porque esse efeito termogênico e o efeito de remoção de gordura localizada com a atividade física é muito potencializado. Então, se for atividade física, 30 minutos antes. E 1 hora antes das refeições já é o suficiente também. E aí uma dúvida, inclusive, que eu tive, né, Pérola, o pessoal, até eu lembro na última participação sua no programa, uma telespectadora também perguntou. Tati, eu já faço uso da complementação com as cápsulas de ômega 3. Posso consumir o Triple Active? Não vai ter muito ômega 3 no meu organismo? Eu até perguntei isso para a Pérola também nos bastidores. Pode, né, Pérola? Porque o excesso de ômega 3 não traz malefícios pro corpo. Não tem efeito tóxico, não tem dosagem máxima conhecida. Pelo contrário, então pode né? usar. O ômega 3 também traz faz muito benefício e principalmente agora no inverno, Tati, o ômega 3 vindo do óleo de peixe, ele ajuda a melhorar a imunidade. E quando a gente fala em cápsula de ômega 3, é óleo de peixe. Quando a gente fala em óleo de chia, é óleo vegetal, é um ômega 3 vegetal. É diferente. Os efeitos são um pouquinho diferentes. Legal. E aí você de casa pode aproveitar, então, todos esses benefícios. Liga na Natural Flora, turminha. Fala que assistiu ao programa Mulher.com. Eles enviam para qualquer lugar do Brasil. Faça esse teste, faça essa experiência. Eu já estou fazendo a minha. E olha, não vejo a hora de contar tudinho para vocês. Comecei essa semana, mas eu vou contando tudo. Inclusive, o pessoal que acompanha pelas redes sociais já está lá, já está comentando. E a gente vai, na medida do possível, também esclarecendo as suas dúvidas. Liga na Natural Flora, a equipe do call center está lá prontinha da empresa para esclarecer suas dúvidas e também para pegar seus dados e enviar os produtos. Eles têm as melhores condições de pagamento. 11 3013 0909, 11 3013 0909. E principalmente é um produto seguro, é uma fonte confiável. Você pode consumir. E adeus celulite. Obrigada, viu, Pérola, mais uma vez pela participação. Um bom restinho de semana para você. Para você também. Gente, aproveita o intervalo para ligar na Natural Flora, 11 3013 0909. E eu volto daqui a pouquinho porque Luiz Moreira já chegou e participa com a gente logo em seguida. Até já.